Passa ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2025. Concede a palavra, presidente? Seja bem-vindo. Já pode. Concede a palavra, presidente? Com a palavra, vereador Antônio Cássio. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, na pessoa do nosso presidente. Boa tarde aos nobres edis dessa casa e ao cidadão serrano que acompanha o nosso trabalho no nosso dia a dia. Presidente, hoje eu tenho um grande amigo em São Paulo que foi e, infelizmente, ele está passando por um momento difícil nesse exato momento, sepultando a sua mãezinha. E eu queria pedir um minuto de silêncio, em respeito, em memória da dona Mercedes Trevisan. Eu sei que é um momento muito triste, como eu falei para o Rafael, eu também passei por isso, Rafael. Mas eu sei também que o Senhor te dará toda a força necessária para que você possa superar esses dias difíceis que certamente virão. Então, o Rafael, o Trevisan, é um amigo meu de Fernandópolis, São Paulo, que nesse dia de hoje está se despedindo da sua mãezinha. Então, Rafael, receba meu abraço, as orações do seu amigo aqui, para que você possa passar por esse momento tão difícil. E eu quero aqui também pedir um minuto de silêncio em prol desse anjo que, mais uma vez, a serra chora. A serra chora, mas eu lamento dizer que não será a última, e se medidas drásticas não forem tomadas em relação à nossa legislação frouxa, nós vamos continuarmos enxugando o gelo. Volto a dizer aqui, o nosso Código de Proteção à Criança e Adolescente diz que menor não comete crimes. E a cada dia que passa, nós vemos aí os criminosos roubando a inocência de muitas crianças, induzindo-os ao cometimento de atos absurdos. Vila Velha foi um jovem que tirou a vida de uma criança, não sabemos ainda como está essa situação em Balneário de Carapebus, mas não custa nada, em breve, nós termos notícias tristes também de crianças que cometeram absurdo. Quando eu digo crianças, é porque a lei assim o diz, mas eu acredito que já está na hora. Assim como nós temos jovens de 16 anos que têm a responsabilidade de conduzirmos ao poder, como vereador, como deputado estadual, deputado federal, como presidente da República, eu acho que também já está na hora desses jovens terem também a sua responsabilidade pelos seus atos. Então, que possamos escolher pessoa para a redução da menoridade penal, que eu acho que com 16 anos, como muitos já podem até optar no que ele quer ser da vida, né? Tem muitos meninos aí decidindo o que quer ser da sua vida, eu acho que também pode responder pelos seus atos. Então, eu vejo que está na hora da lei 8.072 ser alterada, a nossa lei de execuções penais serem alteradas, para que quem comete crimes
cumpra de acordo com a nossa legislação. E se a corrupção de menor, né, que está lá no nosso Estatuto da Criança, no artigo 244, parte B, já estivesse no rol, talvez, de crimes hediondos, esses indivíduos pensariam de forma diferente para não cooptar, não fazer absurdo com os nossos adolescentes, deixar criança ser criança. Então, fica aqui o meu pesar por essa mãe, por essa família que está chorando, e dizer aos nossos legisladores, é hora de mudar a nossa legislação para que mães não continuem sofrendo. O meu muito obrigado, presidente. Concede a palavra, não, presidente. Com a palavra, vereador, professor Renato Ribeiro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, nobres vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Boa tarde a todos que nos acompanham na galeria. Eu como pai, né, eu não posso deixar de lamentar, né, eu fiz um requerimento de pesar hoje na Câmara, porque o domingo do Serrano foi triste ontem, por conta do falecimento precoce desse anjo, Alice Rodrigues, uma criança de apenas 6 anos de idade, alvejada, com um tiro que perfurou o seu pescoço. E é muito triste que a gente ainda passe por situações como essa. Não estou falando só da cidade da Serra, mas de todas as cidades. Quando se trata de criança, a comoção e o sentimento de perda é muito maior. Eu peço a Deus que conforte o coração desses familiares, dessa família, né, que perdeu a Alice. Tenho certeza que seus pais estão sofrendo muito. O ciclo natural da vida é que os filhos enterrem seus pais, e os pais terem que enterrar uma filha tão precocemente, através de um crime hediondo praticado na nossa cidade. Poderia ter sido qualquer um de nós aqui que somos pais, passando por aquela região e ter o carro alvejado. Então, eu tenho certeza que o domingo da cidade da Serra foi muito triste para todos. E eu espero do fundo do meu coração que a gente não tenha que passar mais uma vez. O nobre vereador C.A. falou que não será a última. Mas é triste ter que concordar que situações como essa no nosso estado estão cada vez mais comuns. Fico feliz ao mesmo tempo que 6 pessoas foram presas, né, já foram presas diante desse fato, e que a lei seja cumprida para cada uma delas. Eu quero abrir um parêntese aqui na minha fala de hoje, para parabenizar, não tive a oportunidade de fazê-lo, parabenizar o nobre vereador Pastor Dinho. O Pastor Dinho demonstra que ser oposição e ter uma bandeira diferente dos nobres colegas e do prefeito da Serra não faz um covarde. Ele se mostra nessa casa e nas últimas falas, na última semana, se mostra não só um vereador responsável em suas falas, mas, como ele mesmo fala, se mostra um vereador com culhão, como o nobre vereador sempre fala. Acho que fica o exemplo do Pastor Dinho para os demais vereadores, e eu me incluo, que nós precisamos realmente respeitar os vereadores que aqui estão e respeitar também a lei, a legislação, que a legislação seja cumprida, mas nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. E parabéns, Dinho, mais uma vez, pela sua fala. Obrigado, nobre presidente. Pede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Fred. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aos nobres colegas, cumprimentar os internautas que nos assistem, a galeria, em especial o nosso presidente da AMP, ex-presidente de Vila Nova, meu amigo Gleison de Jesus, que está
vamos realizar dia 8, né, um evento para homenagear os empreendedores da nossa região, o diretor também da AMP, o Max, que está com ele aí na galeria. Obrigado pela presença aqui na Câmara. Parabéns, Gleides, pelo trabalho que você faz à frente da AMP e à frente da Unidade de Saúde de Manguinhos, que está muito bem servida lá com o seu trabalho. Parabéns. O prefeito Everson acertou em cheio aí no seu nome. Quero aqui também cumprimentar e parabenizar a equipe do Costa Dourada Fut 7, em nome do Doriel, do Douglas, do Diego, do Bicudo, de toda a sua diretoria, que foram campeões ontem do torneio beneficente lá em Barro de Fátima. Parabéns, Costa Dourada, que venha muitos e muitos títulos aí para aquela comunidade que nós abraçamos aí desde o começo do mandato. Tenho dito, presidente. Conselho de palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jefinho de Balneário. Boa tarde a todos e a todas, todo o nosso público aqui da galeria presente, todo o nosso público também que está através das redes sociais, nos acompanhando aí através das redes sociais. É com um profundo pesar, lamentamos a trágica morte de Alice Rodrigues, de apenas 6 anos, vítima de violência em Balneário de Carapebus, na Serra. Alice retornava da praia com sua família quando o carro em que estavam foi atacado por criminosos armados. 6 pessoas também já foram presas por esse crime. A memória de Alice seja lembrada com amor e sua partida nos traga reflexão sobre a paz que tantos precisamos no nosso município. Eu acredito muito, como há umas semanas atrás, às vezes a gente fala aqui e às vezes as pessoas vêm nos atacando, né? Às vezes ataca o vereador, porque o vereador fala direto. Ele não fala dando volta e nem com jeitinho, né, de política. Ele fala direto para as pessoas, como eu falei a questão da segurança na nossa região. Foi falado aqui nesta casa, eu falei que a gente precisava de mais policiamento na nossa região de Praia 2, a gente precisava que a 5ª Companhia tivesse mais presença nas ruas da nossa região. Eu falei a quantidade de bairros que a 5ª Companhia atende na região de Praia 2. Então, assim, é necessário que a polícia esteja mais presente na nossa região e na nossa comunidade e no município da Serra. Mas aí, a gente não está aqui botando a culpa em ninguém, mas, assim, é lamentável acontecer uma fatalidade dessa e a polícia agora ela já está no dever de dar resposta à sociedade. A gente espera que a morte da Alice não fique apenas com mais uma, ou que outras que virão. Temos que encerrar por aqui. A polícia tem que estar mais atuante. A polícia, na Serra, ela precisa atuar mais. Não tem jeito. Quero parabenizar também aí a Guarda Municipal, que a nossa secretária, né, que junto com a Polícia Militar, o prefeito também da nossa cidade, botou aí nas suas redes sociais, a nossa secretária também, a Gracimere, colocou também, a guarda esteve presente 6h30 da manhã, lá na porta da escola, da creche. Este vereador estava desde 5h30 da manhã na rua de Balneário, mostrando para o povo que está presente com a população. Aqui não é só nas horas boas, não. Nas horas ruins também nós estamos presentes, lado a lado com o povo, porque o povo precisa ir trabalhar e voltar do trabalho. As pessoas precisam ir para a escola, a vida tem que fluir, mas a polícia tem que atuar com mais rigor na nossa região de Praia 2. Então, eu digo para vocês, já foram presos algumas pessoas, eu tenho certeza que o governador já está dando a resposta. Sandy Moro não vai dar mole, que o homem é barra pesada aqui na Serra, sabemos disso, né, que ele não vai dar mole, que vai botar esses criminosos na cadeia. Tenho certeza disso, tenho certeza que não vai ficar impune esse crime na nossa região. Foi colocado um toque de recolher na nossa comunidade, mas esses grupos de WhatsApp têm botado o terror na comunidade. Pessoas fazem grupo e ficam colocando terror nos moradores. Foi como eu falei, não pode fazer dessa forma. Tem que passar a real situação para o povo. Não montar grupinho e ficar botando terror para a população de Balneário de Carapebus.
e de toda a região. Inclusive, ontem, quando eu cheguei em casa, pedi uma pizza, presidente, em Novo Horizonte, tinha uma granada na porta da pizzaria. A pizza não pôde ir porque tinha uma granada. Sim, está lamentável a situação, a gente precisa de dar resposta para a população, espero que seja imediata. Concede a palavra. Com a palavra, vereador Pastor Dinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, aos nobres colegas, a todos que nos assistem presencialmente e também nos canais oficiais desta casa. Senhor presidente, primeiro eu quero também lamentar o fato do assassinato dessa pequena Alice, que terei a oportunidade de falar ali na tribuna a respeito da morte dela. Quero lamentar também, deixar aqui meu abraço à família e daqui a pouco eu me expresso melhor a respeito desse caso. Senhor presidente, na última sexta-feira, dia 22, eu tive o prazer de acompanhar o deputado Gilvan da Federal no 36º aniversário da Sindesp, que é a associação responsável pelo sindicato das empresas, né, de segurança privada, que essas empresas de segurança privada são responsáveis por mais ou menos 12.500 homens que trabalham na segurança privada do nosso Estado do Espírito Santo, profissionais que merecem todo o nosso respeito, nosso apoio. Quero parabenizar aqui ao presidente Edmar, ao vice-presidente Jacimar, por essa belíssima festa e dizer aos senhores que podem contar com esse vereador, com o deputado Gilvan da Federal, e quero mais uma vez reiterar a importância desses nobres agentes de segurança pública, não tão valorizados pelo governo federal, mas eu quero deixar aqui o nosso apoio e nossa palavra de valorização. Vocês sim merecem o respeito, vocês sim merecem o nosso apoio, e estou aqui para deixar o meu abraço e parabenizá-lo mais uma vez pelo incrível trabalho que o Sindesp realiza. Obrigado, presidente. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Renato Ribeiro. Não, presidente, eu pedi novamente a palavra só para fazer o registro. Tá? Eu, com meus cumprimentos, não sabia que estava aqui na galeria. Cumprimentar o Elias de Souza. O Elias tem um canal Elias News, que nós acompanhamos toda semana. Não só cumprimentá-lo, cumprimentar também a sua esposa e parabenizá-lo. Parabenizar por trazer a notícia como ela deve ser, com responsabilidade, com apuração dos fatos e dizendo a verdade em cima do que a lei, né, sempre conhecendo, sempre dando aula de como é a lei, de como funciona a legislação, e ele, como nobre conhecedor do regimento dessa casa, é sempre muito bacana assistir as lives do Elias, que ele realmente dá uma aula. E quem não acompanha, eu sugiro a vocês que acompanhem também as lives do Elias. Parabéns, Elias, que Deus abençoe sua família, meu irmão, e o seu trabalho. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Wellington Alemão. Queria parabenizar a primeira ação social, o projeto Caminhando Juntos, de Campinho da Serra 1. Queria parabenizar o mascote, pastor Mazar, Marcelo Corredor, toda a equipe do gabinete, pessoal da faculdade Multivix e Docton, da parte de enfermagem, pessoal de nutrição também, com palestra. E foi um evento muito bom. Parabenizar que esses eventos se façam por muitas outras ações sobre como foi feito lá. E queria também desejar um feliz aniversário a Jaqueline, que hoje está fazendo aniversário, que Deus continue te dando muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde, quero cumprimentar a todos que estão aqui na galeria, os vereadores, aqueles também que acompanham pelos canais oficiais. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que também é a Comissão da Criança, não tem como deixar de lamentar o trágico acidente que vitimou a Alice. Alice, por acaso, também é o nome da minha sobrinha, que tem quase a mesma idade. Então, é uma vida inteira pela frente, são sonhos interrompidos, é a dor de pais que... eu conversei uma vez com a minha avó, ela teve 9 filhos, e ela perdeu um.
Ela fez 100 anos recente, né? Então, esse ano ela perdeu mais um, perdeu 2. Filho não substitui filho. Então, é uma dor irreparável. Não há nada no mundo que faça pagar essa dor. Então, eu desejo que o judiciário seja firme para que, pelo menos, dê uma satisfação à sociedade. Porque é isso que a gente espera do Poder Judiciário. Deem uma satisfação à sociedade. Quando acontece um crime bárbaro como esse, todos nós esperamos por justiça. Aproveitando para falar sobre justiça, hoje, lamentavelmente, eu recebi a notícia do falecimento da doutora Gladys Bitran, com quem eu trabalhei por 12, quase 13 anos. Eu entrei no escritório de advocacia em 2003, 2004, me formei em 2005 e continuei com ela até 2016, quando vim para a Prefeitura da Serra. Doutora Gladys Bitran é uma referência na advocacia do Espírito Santo. Talvez um dos maiores nomes da advocacia capixaba. Não é à toa, doutor William, que lá hoje eu pude encontrar com os mais renomados juristas do Espírito Santo, em respeito ao trabalho que essa mulher, que foi muito à frente do seu tempo, deixou para nós. E para mim, especialmente, foi uma escola estar por 12 anos ao lado dessa grande mulher, que foi professora universitária, foi vice-presidente da OAB, foi procuradora-geral do Estado do Espírito Santo. Quando eu fui para o escritório em 2013, ela era procuradora-geral do Estado, no governo do então governador Paulo Artung. Doutora Gladys fez uma carreira linda, deixa 2 filhos, deixa netos, e eu lamento profundamente ela ter falecido com 79 anos, porque era de uma inteligência, de uma sabedoria ímpar. E frases como, processo a gente ganha nos detalhes. Frases de encorajamento, frases, era brava, mulher que ia para frente. É a pessoa que foi minha escola na advocacia e eu tenho por ela muito respeito. Pude homenageá-la na primeira sessão solene da advocacia, assim que me tornei vereadora. Ela, infelizmente, não pôde vir, porque ela já estava fazendo uso da bombinha de respirar, lembra, William? Mas mandou uma carta que foi lida nessa sessão, falando de mim, falando do trabalho, falando da advocacia. Então, eu, muito entristecida, venho registrar aqui nessa Casa de Leis um voto de pesar e pedir 1 minuto de silêncio em razão do seu falecimento. Pedi também ao doutor William Miranda, que amanhã vai fazer uma sessão solene aqui dos advogados, que eu também estarei presente, para que a gente também possa repetir esse 1 minuto de silêncio amanhã, William, porque talvez tenha advogadas igual, mas melhor do que ela, esse Estado nunca viu. Muito obrigada. Um minuto de silêncio concedido aos vereadores Antônio Carlos Cear, professor Renato Ribeiro, vereador Jefinho Balneário e vereadora Rafaela Moraes. Passa ao primeiro secretário para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nessa sessão.
Passa ao primeiro secretário para a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Solicita a inclusão das seguintes matérias. Voto de pesar número 82/2025, de autoria do vereador professor Renato Ribeiro. Nota de pesar pelo falecimento da Alice Rodrigues, ocorrido no dia 24/8/2025. Voto de pesar número 83/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Voto de pesar para a senhora Gladys Bitren, ex-procuradora-geral do Espírito Santo, falecida no último dia 25 de agosto de 2025. Projeto de lei número 372/2025, de autoria da vereadora Rafaela Moraes. Institui e inclui o Dia da Corrida contra a Violência à Mulher no calendário oficial de eventos, datas comemorativas da cidade da Serra e da outras providências. Projeto indicativo número 112/2025, de autoria do vereador Saulim, institui diretrizes para a implementação do programa Calçada Segura no município da Serra, voltado à requalificação de calçadas, rampas e rotas pedestres, com prioridade para áreas escolares e de saúde. Pedido de informação número 60/2025, de autoria do vereador Pastor Dinho de Souza. Solicita informação sobre o imóvel privado que, eventualmente, esteja locado, sendo utilizado pela Prefeitura Municipal da Serra para realizações de suas atividades. Voto de congratulação número 79/2025, de autoria do vereador Leandro Ferraz. Solicita voto de congratulação a ser destinado a Bárbara Barbosa Macedo da Cruz, Júlio César Matoso de Souza, Francisco Jacomé de Oliveira Júnior, Estevão Pereira Coutinho, Diego Alves da Silva, Clébio Luiz Coutinho, em virtude dos serviços prestados à música e à cultura brasileira pelo Memorial Sambista Arlindo Cruz. Voto de congratulação número 80/2025, de autoria do vereador Rafael Estrela do Mar. Requer voto de congratulação para a psicóloga Juliana Russano pelo lançamento do livro Identidade, Experiência e Prática do Autismo e do TDAH. Indicações de número 4.260 a 4.347, de autoria de diversos vereadores. Expediente do dia encerrado. Expediente encerrado. Passa ao primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Emenda de número 45/2025, de autoria do vereador Paulinho Churrasquim. Suprime o artigo 3º do projeto indicativo número 14/2025. Emenda número 45/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Desculpa, emenda aprovada. Projeto indicativo número 14/2025, de autoria do vereador Paulinho Churrasquim. Dispõe sobre a substituição de tampas e grades de bueiro feita em ferro por materiais em polietileno.
Projeto indicativo número 14/2025, em discussão, em votação. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Projeto indicativo número 54/2025, de autoria do vereador Dr. William Miranda. Dispõe sobre o readequamento os parquinhos com adaptação de parte dos brinquedos para criança com deficiência ou mobilidade reduzida no município. Projeto indicativo número 54/2025, em discussão, em votação. Em discussão. Já foi, deixa. Senhor presidente, 16 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Justificativa de voto. Projeto aprovado. Justificativa, vereador professor Renato Ribeiro. Presidente, eu quero parabenizar o nobre vereador, doutor William Miranda, pela apresentação do projeto. Algumas cidades já fazem uso dos parquinhos, né, dos playgrounds adaptados, dos brinquedos adaptados. Vitória, salvo engano, foi a primeira, né? Saiu na vanguarda. O Parque Moscoso tem alguns brinquedos adaptados. E faz-se necessário na nossa cidade que nós acompanhemos também, até porque sabemos que temos inúmeras crianças na nossa cidade com necessidades especiais e precisamos realmente fazer essa adaptação. Eu acredito, eu tenho uma dúvida só, que eu acho que o nobre vereador, presidente Saulinho, apresentou também um projeto, mas acho que era para as novas praças, não é isso? Você apresentou um projeto no início do ano e agora o doutor William Miranda, sabiamente, apresenta um projeto para a adaptação das praças que já existem, né? Espero aí que haja essa discussão com o Executivo para que realmente seja implantado, porque as crianças merecem, né, esse momento de lazer. E aí, para uma criança que tem alguma deficiência, olhar os seus coleguinhas numa praça, se divertindo, e ela não poder se divertir porque não tem brinquedos adaptados, é muito triste. Então, parabéns mais uma vez pelo projeto. Encerrado a ordem do dia, passo ao primeiro secretário para a leitura dos oradores inscritos. Vereadores inscritos, vereador Agente Dias, vereador Pastor Dinho, vereador Antônio Carlos Ceiá, vereador Rafael Estrela do Mar, Rafaela Moraes, vereador Rafael Estrela do Mar e vereador Stephanie Andrade. Com a palavra, vereador Agente Dias. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos nobres colegas. Boa tarde à galeria, aos internautas. Que Deus abençoe a vida de todos. Bom, presidente, como foi falado aqui na sessão, pediram um minuto de silêncio.
da morte da pequena Alice, de 6 anos. Né? Um dia triste ontem, em que fiquei sabendo dessa trágica notícia. E, mais uma vez, famílias de bem, crianças inocentes, perdem a vida por conta de guerra do tráfico. Então, notícia que circulou, Jornal Tempo Novo, criança de 6 anos morreu após ser atingida por tiro no pescoço. Uma família que estava curtindo seu domingo na praia, saindo ali de Balneário, sentido cidade continental, aonde vagabundos criminosos confundiram o carro da família, batendo no carro da família para que a família parasse o carro. Nesse momento, o condutor do veículo parou o carro, aonde de dentro do veículo mesmo eles saíram atirando para tudo quanto é lado, sem se preocupar em quem ia pegar. O pai dessa criança levou um tiro de raspão nas costas, a mãe grávida ficou ferida com vários estilhaços, e a informação que eu tive é que ela até chegou a entrar em trabalho de parto por conta do estresse que ela passou. E a pequena Alice levou um tiro aqui na nuca, que varou na orelha, vindo a vitimá-la. E aí, imediatamente, começaram as buscas, né, nesse crime bárbaro. O veículo foi abandonado, os criminosos, parte deles foram se refugiar ali nas casinhas em Bicanga, aonde, num patrulhamento, a Força Tática, a Polícia Militar, conseguiu deter 2 deles suspeitos. Né? E o que chama atenção nesse país que nós vivemos, está aqui, ó, os criminosos suspeitos de ter vitimado a pequena Alice, vou mostrar ali para a câmera. O que chama atenção é que um deles, que já tem passagem por homicídio, já tem passagem por tráfico de drogas, está aqui, ó, o alvará de soltura dele. Esse vagabundo ele foi preso em 2023 por tráfico de drogas, ficou 11 meses preso, foi solto em 2024 e agora matou a pequena Alice. E eu não entendo como na lei está lá, crime de tráfico de drogas, 12 anos de prisão, 20 anos de prisão, e essa praga aqui fica menos de 1 ano preso. Como que um animal desse vive em sociedade? É de revoltar. E aí o pessoal da área ali, do movimento, do tráfico de Balneário de Carapebus, eles deram uma resposta. Olha que resposta linda deles. Traficantes decretam toque de recolher após morte de menina. Nossa, resolveu o problema. Resolveu o problema, os traficantes agora. Eles que dizem proteger a localidade, evitar assaltos, proteger ali os comerciantes, intimidando, né, os comerciantes. Porque dependendo da localidade que você vai comer um lanche, você vai comer uma pizza, você tem que ficar inalando odor de maconha. A Praça de Novo Horizonte é um exemplo. Então, o crime organizado no Estado do Espírito Santo, ele está tomando todos os locais. É todos os locais. Seja bairros que são considerados mais nobres, seja bairros considerados mais periféricos, todos os locais. E as forças de segurança, apesar de todas as dificuldades, vêm tentando fazer o possível. Mas como? Se um camarada desse, que foi preso por tráfico, pego em flagrante, que tem passagem de homicídio, fica menos de 1 ano preso. Menos de 1 ano preso. A culpa é da polícia? Um país que temos leis frouxas, não temos pena de morte, e, na minha opinião, deveria ter pena de morte. Esse aqui, ó, que foi preso, um dos autores, foi pego com uma arma. No final do inquérito, vai ser comprovada a sua culpabilidade. E aí, se esse daqui fosse um país sério, ele iria a julgamento, o juiz decretaria ali a sua morte, pronto, acabou, resolveu. Mas não, daqui a 8 anos, no máximo, ele vai estar na rua de novo. É esse que é o nosso país. Isso é o nosso país. Então, infelizmente, o tráfico de drogas, essas guerras, né, do narcotráfico, desses comandos aí, PCV, TCP, PCC, destroem a localidade, E aí, por gentileza, passa o vídeo da Praça de Novo Horizonte que eu recebi ontem no Instagram. E aí, meu jovem, boa noite.
Tô aqui na pracinha do Novo Horizonte, eu achei uma granada aqui, cara, na rua. Eu liguei pra 190, já tem uns 20 minutos, não apareceu uma viatura. Você tá em plantão hoje, com essa redondeza aqui, conhece alguém que esteja pra vir aqui, que eu preciso ir embora, né? E eu tô tomando conta do local aqui. Ela só soltou a travinha dela. Isso é muito mais importante. Mas não é a trava que... Não é como se... Irmão, evita ficar... Porque esse artefato aí, se ele explodir, acontecer alguma coisa, vai machucar vocês. Ele solta muito estilhaço. Eu vou dar uma ligadinha aqui pro 190 e pedir pra dar uma reforçada. Qual local da pracinha tá aí? Bom, um dos meus seguidores acabou em frente à pizzaria, não sei se ele estava saindo da igreja ou se ele estava em lanchar, achou uma granada no meio da rua. Olha o nível que estamos chegando. Granadas estão sendo achadas em meio das ruas da Serra, numa praça movimentada como a Praça do Novo Horizonte. E aí, eu fiquei preocupado em pensar, e se uma criança acha esse artefato e pensa que é alguma coisa para brincar, um brinquedo, um peão, qualquer coisa, e resolve pegar isso e levar para uma escola, ou levar para casa? Que tragédia que poderíamos ter nessa semana na Serra. A sorte que foi um adulto que achou, em que me acionou imediatamente, a polícia chegou lá, explodiu o artefato, mas é isso aqui, ó, que estamos encontrando em praças e praças movimentadas como a Praça do Novo Horizonte. É isso aqui, é o reflexo do crime organizado que está se instaurando na Serra. Então, na minha visão, eu acho que vagabundo ele só entende bala. Tem que ir para cima, o Estado, se atentar contra a polícia, tem que revidar na mesma proporção. Enquanto nesse país nós não mudarmos a lei de fato, vai ficar isso daí, ó, morrendo a pequena Alice, a pequena Maria, acabando com famílias inteiras. Eu vou complementar um assunto aqui, presidente, para finalizar, que tivemos também semana passada, bebê sofre queimadura grave horas antes, após nascer em hospital da Serra. Eu não vou entrar aqui no discurso de falar da possível negligência que houve nisso, sobre essa situação, mas foi um caso que tomou uma repercussão muito grande na Serra e no Estado do Espírito Santo, que chegou ao meu conhecimento. E aí eu, em conversa com a mãe, ela me contou o que aconteceu ali. Com a autorização dela, eu fiz um vídeo, postei nas redes sociais, e eu gostaria que passasse a imagem ali, por gentileza, do vídeo que a gente fez. Bom, esse aí é o vídeo que conseguimos um alcance, graças a Deus, de mais de 70 mil visualizações, mais de 3 mil curtidas, mais de 1000 compartilhamentos. Então, quando a gente vem aqui e fala que as redes sociais são muito importantes no papel democrático e para que possamos levar a nossa mensagem à população, aquilo que nós acreditamos, muitos aqui, até colegas já ouvi falar que às vezes a gente está na rede social só querendo like, aparecer, mas não, pessoal, essa é a importância da rede social. Passa a próxima imagem, porque no final do vídeo, eu, por conta própria, a mãe não pediu, eu resolvi fazer uma vaquinha, e no primeiro dia conseguimos arrecadar R$ 2.497,45. Para minha surpresa, na minha conta, no outro dia eu tinha feito Pix para a mãe, no outro dia mais R$ 1.088,03, fiz o Pix para a mãe, no mesmo dia mais R$ 751,39, e a última transferência que eu fiz para ela, R$ 293,33, totalizando mais de R$ 4.000. Isso aí é a força da rede social. Isso aí é a confiança que nossos eleitores, nossos seguidores, até aqueles que não votaram na gente, mas que acompanham o meu trabalho na rede social, demonstraram para essa mãe. Uma família humilde, que acredito que está passando um momento difícil, horrível, com seu pequeno José, bebê, internado no hospital, que vai passar por uma segunda cirurgia agora, mas poder dizer para essa mãe, confie em Deus, estamos orando que o seu filho vai se recuperar, se Deus quiser não terá sequelas, e pode contar não só com este vereador, mas com toda a Câmara Municipal da Serra, porque em assuntos tratando crianças, aqui não tem base, aqui não tem oposição, somos todos em prol da sociedade. Meu muito obrigado, presidente, que Deus abençoe a vida de todos. Com a palavra, vereador Pastor Dinho.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, aqueles que nos assistem aqui também presencialmente. E hoje é um daqueles dias que nós vamos discursar com o coração. E aqui, longe de mim, tirar proveito político da morte de uma criança, mas fato é que as coisas precisam ser ditas e os responsáveis precisam ser punidos. Às vezes as pessoas nos chamam, principalmente a mim, né, de extremista, de radical, mas como não ser radical vendo umas desgraças dessas, assassinando uma criança de 6 anos de idade? Como não ser radical vendo um fato tão absurdo como esse? Está aqui a foto de 2 Alices. Eu escrevi um texto porque, como eu estou bastante chocado, para não correr o risco aqui de cometer algumas falhas que não quero cometer. Aí você pergunta, qual a semelhança dessas crianças? 2 inocentes. Nenhuma delas com idade suficiente para serem brutalmente assassinadas. 2 Alices cujas suas famílias eram famílias de bem. 2 Alices que foram vítimas do tráfico de drogas. Uma Alice, 6 anos de idade. Outra Alice, 3 anos de idade. Essa Alice morreu em 2020, minha prima. Foi brutalmente assassinada por alguns malditos vermes que hoje têm suas vidas protegidas nos presídios do Espírito Santo, comem com o nosso dinheiro e têm a mão leve dos direitos humanos sobre as suas cabeças. E no dia de ontem, mais um absurdo. Mera coincidência do destino? Não. Mais uma vez, a justiça brasileira falhando. Concordo com o nobre colega que falta policiamento, concordo com o nobre colega que precisa de mais reforço da segurança pública, mas discordo, porque a polícia já havia prendido esses vagabundos, mas a justiça soltou. No Brasil, só o povo de bem, as famílias de bem, tem a sentença da morte, porque esses canalhas, assassinos, que não têm medo de PCV, TCP, Comando Vermelho, Caramba 4, não tenho medo de vocês, porque eu duvido que até mesmo o alto comando do tráfico de drogas, eu duvido se eles concordam com tal absurdo. Eu só lamento por uma coisa, do carro desses canalhas não terem sido metralhados pela polícia militar. Sabe por que não gosto de bandido? Porque eles não têm coração. E aí, obviamente, as pessoas vão dizer, nossa, você é pastor, o senhor deveria falar como Jesus falou. Me prova na Bíblia que Jesus gostava de bandido. Jesus dava a eles a oportunidade de arrependimento. Na cruz, um bandido se arrependeu, mas mesmo depois de ter se arrependido, sofreu a pena de morte na cruz. Porque salvação não tem a ver com passação de pano. E aí, mais uma vez, nós temos o caso de uma família. Um pai e uma mãe que estava grávida. Está grávida de 8 meses, que quase perdeu mais uma filha, ou um filho, não sei. E a vereadora Rafaela disse bem aqui, o filho é insubstituível. Certamente essa mãe será marcada ou está marcada para o resto da sua vida. A culpa é de quem? A culpa é do governo do Estado? A culpa é do prefeito da Serra? A culpa é da justiça? A culpa é de quem? Quais são ou quem são os culpados? Mas eu sei, e posso apontar aqui ao menos um dos culpados. A bala que financiou a morte, o assassinato dessa criança, ou dessas crianças, foi paga com um cigarrinho de maconha, o maconheiro que você fuma, que você acha que não é nada. A bala que assassinou essas crianças é financiada diariamente por você, cracudo, por você, usador de cocaína, cheirador, maconheiro. E eu não tenho medo de falar, pastor, mas existem maconheiros que são cidadãos de bem, mas financiam, e financiaram a bala que mataram essas crianças. E nós precisamos falar, porque em 2020 a nossa família sofreu muito.
quando a nossa pequena Alice, a nossa prima, foi assassinada. Sofremos e até hoje sofremos. E hoje, mais uma família da Serra sofre, e não vou aqui ser leviano e irresponsável de apontar que se o culpado é o governo, se o culpado é o prefeito. Mas fato é, quem financia o crime organizado são os maiores responsáveis e culpados pela morte dessas duas inocentes. Se a polícia não tivesse prendido esses vagabundos, eu ia fazer aqui. Eu ia oferecer aqui uma recompensa. Iria. Não estou falando que é para matar, né? É uma recompensa para pregar os caras, assim como o Trump está fazendo com o Maduro. Porque essas pragas não devem conviver em sociedade. E aí muitas pessoas querem que nós parlamentares venhamos falar aqui de maneira polida, com uma vozinha educada, mansa. Como? Eu sou pai. Eu tenho filhos, como vocês têm filhos, e vocês estão me assistindo, também têm filhos. Mas fato é que muitos de nós não temos coragem de dizer quais são os responsáveis. Não, pastor, porque eu moro em comunidade, eu também moro em comunidade, nasci, cresci em Ferrosa, Vila Nova de Colares. Mas uma coisa que eu aprendi, na favela que vivi, nas favelas que vivi, que também já morei em Santa Rita, é que Deus sempre cuida de homens corajosos. Deixo aqui os meus pêsames a essa família. E quero dizer a esses bandidos, se algum dia eles ouvirem o que eu estou dizendo, o meu desejo é que vocês apodreçam na cadeia. E oxalá tivesse a pena de morte no Brasil, para que vocês pudessem pagar com a mesma moeda. Que Deus abençoe a Serra, que Deus abençoe o Brasil, e que nunca mais nós possamos ouvir fatos lamentáveis como esse. Em uma sociedade onde o presidente da República apoia esses malditos, que fala que roubar celular é só para tomar uma cervejinha. Estamos vivendo um momento social caótico, mas deixo aqui a minha fala de revolta, a minha fala de indignação, porque nós não podemos tratar esse crime como apenas mais um crime. Não foi vagabundo matando vagabundo, porque eu não estou nem aí, para mim eles que se matem, estarão fazendo um favor para a comunidade, estarão fazendo um favor para a sociedade. Nós estamos falando de uma inocente de 6 anos de idade, que foi assassinada, não morreu de meningite, não morreu de acidente de carro, não morreu de doença, foi assassinada por bandidos que deveriam estar presos, mas foram soltos pela justiça falha que nós temos no Brasil. Trago mais um retrato. Trago mais uma foto. E a foto desse senhor. Eu quero perguntar, cadê o movimento negro da Serra? Cadê você que faz parte do movimento negro serrano? Cadê você que diz que defende as minorias? Cadê você que diz que defende, que quer tirar os negros da mão dos brancos opressores? Eu quero saber cadê vocês. Eu separei um áudio aqui, quero ver se vocês conseguem ouvir o meu áudio, que parece que vocês não conseguem ouvir, né? Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca se portou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro. Aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Como é que ele fica hoje? Essa fala aqui de que Lula detestava negro é a fala da ex-esposa do ex-presidiário. Por que digo isso aqui? Porque esse senhor foi ridicularizado em rede nacional. Um senhor negro, e a minha indignação não é sobre as palavras que o ex-presidiário fala, não, porque nós sabemos quem ele é. A minha indignação é com o silêncio dos movimentos seletivos. Que nós sabemos que Lula nunca gostou de pobre, nós sabemos. Porque se ele gostasse de pobre, na verdade ele gosta de pobre porque quer deixar o povo na pobreza, é um fato que ele ama pobres. Não gosta de gays, nós sabemos que não gosta, veja as falas dele. Não gosta de igreja, ele usa a igreja, usou a igreja para fazer curral político e eleitoreiro, por causa de muitos pilantras, pastores que venderam as suas igrejas, fato é isso. Eu quero saber, cadê o Gilberto Gil, cadê a Thaís Araújo, cadê o Djonga, que canta a música Fogo nos Racistas, cadê vocês?
Porque esse senhor negro sem dente foi ridicularizado em rede nacional. Lula não quer libertar os negros, muito pelo contrário. Não quer libertar os gays, muito pelo contrário. O que ele quer de verdade é usufruir dessa massa política, ou fazer desse povo uma massa política. Porque os movimentos negros, movimentos de minoria, dizem que querem libertar os negros das mãos dos brancos opressores. Só se for o branco opressor que tem 10 dedos. Porque o branco opressor de 9 dedos, eles se calam. Se calam porque são financiados pela Lei Rouanet. Se calam porque são bancados por esse branco opressor, que em rede nacional ridicularizou esse senhor. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler. É melhor ser um negro honesto sem dente do que um branco ladrão sem dedo. Vou repetir. É melhor ser um negro honesto sem dente do que um branco ladrão sem dedo. Esse senhor possivelmente perdeu os dentes trabalhando, ou perdeu os dentes para trabalhar. É melhor perder os dentes para trabalhar do que perder o dedo para não trabalhar. Lula, ladrão, e vocês que apoiam essa raça de racista, levante-se e posicione-se. Canalhas! Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ceiá. Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos nobres colegas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elias, receba meu abraço, meu irmão, a sua esposa, a minha equipe e ao povo serrano. Falar depois do pastor Dinho é uma responsabilidade muito grande, mas é por isso que estamos aqui. Em muitas das suas falas, pastor Dinho, eu faço delas minhas palavras. Eu acredito que nós estivéssemos num país onde todos fôssemos iguais perante a lei, certamente aquele senhor negro não estaria ali naquela situação, desdentado, em desvantagem. Mas como hoje a minha fala ela é voltada para o nosso meio ambiente, hoje eu preciso usar essa tribuna para dizer ao povo serrano que é um momento de alegria, é um momento de avanço que nós estamos tendo em várias áreas do meio ambiente, e aqui eu quero cumprimentar a Comissão de Meio Ambiente dessa casa, na pessoa do meu colega, o Hélito Alemão, o nobre vereador Teilto Valindo, entre outros. Estivemos durante muitos anos na luta em Jacaraípe, em prol do meio ambiente, mesmo não estando vereador. Quis Deus que nos conduzisse a essa casa legislativa, onde a nossa responsabilidade só aumentou. O artigo 225 da nossa Constituição Federal de 1988, que ainda está em vigor, mesmo não sendo cumprido em sua totalidade, mas aqui quero eu acreditar que ainda estamos no Estado democrático de direito, me fez com que acionasse uma das empresas que responsável por tratar o nosso esgoto. E como a nossa cidade, infelizmente, ela cresceu de forma desordenada, não planejada, estamos hoje pagando um alto preço. Eu costumo dizer que, muitas das vezes, a nossa omissão vai deixar consequências graves para gerações futuras. Mas, enquanto aqui estiver esse vereador, nós vamos continuar lutando para amenizar esse impacto negativo. Estivemos ali em Castelândia, numa rua onde mora alguns idosos, as pessoas que fundaram praticamente Jacaraípe, e ali tem uma cadeirante, eu como membro da Comissão de Direitos Humanos e Humanos Direitos, procurei a Secretaria de Obras, juntamente o nosso prefeito Everson Meirelles, que encaminhou ali uma equipe para a gente buscar amenizar o impacto negativo naquele local. E, de imediato, também
conversando com a Ambiental Serra, e iremos fazer em Jacaraípe o mesmo serviço, Elias, que vai ser feito no Córrego Irema e no Córrego Laripe, porque há casas ali que foram construídas de forma desordenada, impossibilitando, Elias, a captação do seu esgoto. E eu fico feliz que na próxima quinta-feira já estaremos andando em Jacaraípe, à margem do rio Jacaraípe, e em seguida no córrego que leva o esgoto até a Lagoa do Juara. Isso é um grande avanço, Elias. Você, como ambientalista, como um dos lutadores dessa pauta, a qual um dos primeiros passos no Córrego Irema estava eu ali com o senhor, quem eu tenho aprendido muito, a quem eu sou eternamente grato. Então, eu fico muito feliz. Eu gostaria, se possível, soltar o vídeo da situação da cadeirante ali, onde em breve nós teremos uma solução para ela. Por gentileza. Tô gordinho, mas vou emagrecer. E acredito que num curto espaço de tempo a gente consegue dar uma prioridade para amenizar, em especial, a vida dos idosos cadeirantes que temos aqui, né? A intenção é essa. A secretária pediu que viéssemos aqui para dar uma avaliada, fazer um orçamento, que o prefeito iria olhar com carinho para tentar melhorar essa situação. Graças a Deus, foi o primeiro passo para que a gente possa, em breve, apresentar um projeto maravilhoso para aquele córrego, para aquele rio Jacaraípe. Não adianta nós apresentarmos um projeto onde ali tenha um deck maravilhoso e o esgoto descendo a céu aberto. Então, o nosso compromisso é cuidar, o nosso compromisso é fazer com que Jacaraípe tenha ali algo que a gente possa entregar para essa população que confiou o nosso voto. Você sabe que a sua digníssima esposa cresceu naquela região, Hélio Alemão, a qual eu tenho um grande respeito, tive o privilégio dela trabalhar comigo no meu escritório, e foi ali que nós crescemos. Então, é por essa razão que nós vamos dar o nosso melhor em prol dessa comunidade. E eu gostaria, se possível, pudesse soltar o nosso segundo vídeo, onde nós estivemos também em Castelândia, junto com a liderança comunitária daquela região, onde a Ambiental Serra se comprometeu no pontapé inicial para retirar do córrego Irema e do córrego Laripe o esgoto que é lançado naquele local. Infelizmente, eu preciso dizer que hoje, quem utilizar aquela praia da Baleia, naquelas proximidades ali, para tomar banho, corre o risco, sim, de contrair doenças. Assim sendo, vamos utilizar o mesmo benefício que será utilizado no córrego Irema e Laripe, também nesse local onde nós vamos mostrar para vocês. Por gentileza, solte o vídeo. Gente, hoje eu estou aqui com o presidente da comunidade da nossa região aqui de Castelândia, né? O Cole, meu amigo, braço direito do meu amigo, colega vereador Cabo Rodrigues, e essa equipe maravilhosa aqui da Ambiental Serra, com uma notícia excelente para a nossa comunidade, sonho de décadas. Diga para a população o que está chegando na nossa comunidade, Ana Júlia. Hoje estamos na reunião comunitária aqui em Castelândia para apresentar o projeto da obra do coletor a tempo seco dos córregos Laripe e Irema. A proposta desse projeto é garantir o acesso da informação para a população, para a comunidade, e informar o trabalho que será desenvolvido, que é de interceptação desse esgoto que chega lá, né, nos nossos córregos, para garantir a limpeza e toda essa recuperação ambiental que a gente tanto anseia. E receber uma notícia como essa, que eu tenho certeza que é sonho dessa comunidade por muito tempo, me traz muita alegria. Presidente, primeiro eu quero te parabenizar, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui nessa comunidade e também junto ao meu amigo vereador Cabo Rodrigues.
Essa obra aí da despoluição dos córregos é uma obra muito esperada aqui pela comunidade, uma cobrança, né, antiga da comunidade. Então, assim, vai trazer mais turistas para a comunidade, os moradores agradecem também. Pois é, interessante que em 1989 eu tomava banho nesse córrego, com 14 anos de idade. Eu tenho certeza que vou voltar a tomar banho naquele córrego ali, porque é um sonho de muito tempo. Meu irmão, Amém. Mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe na sua gestão, que Deus abençoe o seu trabalho junto com o nosso amigo e irmão Cabo Rodrigues. Eu que precisar desse vereador, estamos aí para somar. Obrigado, vereador. Beleza? Fechando aqui com chave de ouro. Ô Anderson, primeiramente, parabenizar aí a Ambiental Serra, essa parceria em ouvir a comunidade, né? Ouvir esse anseio de muito tempo. Na Serra, vocês já executaram um trabalho como esse ou Jacaraípe está sendo pioneiro? É isso aí, vereador. Jacaraípe está sendo contemplada, pioneira nesse serviço, né, que é de coleta a tempo seco. Tenho certeza que vai melhorar a vida de todos aqui dessa região, dessa comunidade, e é uma questão de saúde, e saúde é o que é mais importante, né? Não adianta você ter dinheiro, você não ter saúde, e vai trazer para essa população mais turismo e, é claro, valorização imobiliária. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, parabéns a vocês, de coração, e que Deus possa continuar abençoando. Aqui é construindo pontes e não muros, de mãos dadas com a população. Deixando claro para o munícipe serrano, nós estamos iniciando o 8º mês de mandato. Estamos trabalhando junto, sim, com a gestão, de mãos dadas com a gestão. Preciso do apoio dos 23 vereadores que estão aqui nessa casa. O CEA sozinho não vai conseguir nada. É por essa razão que nós estamos aí para somar em prol da nossa coletividade. A partir do momento que nós não tivermos esgoto nos nossos rios, nas nossas lagoas, nas nossas praias, tenha certeza que todos sairemos ganhando. É um número menor de pessoas na unidade de saúde, é um gasto menor para o município, é valorização imobiliária, e tenha certeza que enquanto aqui esse vereador estiver, nós vamos trabalhar em prol do meio ambiente, em prol da segurança pública, em prol da valorização do professor, em prol da valorização dos nossos enfermeiros. Eu só preciso que a sociedade entenda que o objetivo desse vereador é construir pontes e não muros. O meu muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de nós. E eu volto a dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde, cumprimentar novamente a todos e fazer um adendo aqui à minha fala, que o Peixoto muito bem me lembrou, sobre a doutora Gladys Bitran. Ela foi procuradora-geral aqui na Serra. Ela começou a carreira dela na Serra, na época do prefeito Aldari Nunes, 1973. Eu não estava nem perto de nascer, e já era uma sumidade do direito. Vai entender, né, Peixoto? Fez história, de fato. Eu me lembrei que no escritório dela, de fato, na sala, tinha uma plaquinha de cidadã serrana e uma outra plaquinha que foi dada por um prefeito também reconhecendo o trabalho dela junto à Procuradoria-Geral aqui do município. E a sócia dela, com quem eu também trabalhei 12 anos, que é uma querida, é a doutora Maria do Carmo Soprani Bongestab, procuradora do município da Serra, ainda na ativa, procuradora da nossa área de tributário aqui no município. Enfim, registrados esses registros importantíssimos, né, sendo bastante grata, né, por tudo que ela representou aí na minha carreira e na minha formação, não poderia deixar passar em branco. Venho aqui hoje falar de outros assuntos igualmente importantes. Um deles é o projeto que foi lido hoje no expediente do dia, tornando a corrida contra a violência à mulher como evento oficial aqui do município da Serra, para que tenha data comemorativa, entrando aí na trend, né, que a gente fala agora, né, Dias, da rede social, na trend das corridas, né, corrida disso, corrida daquilo, corrida também que vai promover aí essa discussão
pelo fim da violência contra a mulher. Então, a gente está colocando isso como um evento do calendário oficial da Serra, até para que a gente consiga ter estrutura para a realização dessa corrida. E aí eu faço esse registro aqui para a Nancy, para a nossa secretária Lilian, sobre esse projeto de lei. Virando lei, o município passa a ter a possibilidade financeiramente realizar esse evento todos os anos. Então, fica aqui o registro do nosso projeto lido hoje. Gostaria também de fazer um registro que hoje nós participamos da audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos, que promoveu no Senado Federal e foi transmitida online no Brasil inteiro. Foi promovida, inclusive, pelo senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, ele foi o proponente, onde discutiram a criação do Estatuto de Proteção de Cães e Gatos, a nível nacional. É uma proposta construída por muitas mãos, e aí eu cito a ONG SOAMA, Sociedade Amigo dos Animais, que é uma entidade, uma ONG sem fins lucrativos. E também gostaria de registrar a participação aqui de várias autoridades a nível nacional, dentre elas o deputado Matheus Laiola e o vereador Cris Moraes, que é de Canoas, um dos vereadores mais atuantes naquela enchente que aconteceu no sul do Brasil. Por que a importância dessa audiência pública nacional? Porque ela prevê um estatuto com 60 artigos e 12 capítulos, que foi hoje protocolado, e esse senador se colocou na condição de ser o proponente, o relator, e isso padroniza a nível de país passos importantes para o avanço que a gente hoje almeja aqui na Serra, que é a redução do número de animais nas ruas, a redução do número de doenças transmitidas por esses animais. Então, fica aqui o registro dessa audiência pública, aconteceu em Brasília. Eu, por outras agendas, não podia estar lá, mas a gente participou de forma online, nosso gabinete estava acompanhando isso o tempo inteiro, e a gente vai acompanhar esses avanços para, na mesma linha, apresentar o nosso trabalho aqui na cidade da Serra. Quero dizer agora sobre o falecimento dessa criança. E eu ouvi atentamente a fala do Dias e do Dinho, que abordaram esse tema. E eu queria fazer um registro de discordância dessas falas, quando ambos afirmam que a culpa é do judiciário, pelo cara ter sido solto. A culpa é dos deputados federais e dos senadores eleitos pela população. O judiciário só cumpre a lei. O judiciário só aplica a legislação. Não é não, meu amigo Elias, aí, ó, estudante do direito, não é isso? 2 Elias ali. A culpa é deputados federais e senadores que ganharam a eleição há 3 anos e meio atrás, e o que eles apresentaram de avanço? Cadê o avanço da legislação promovida pelos nossos deputados e senadores? Não estou fazendo juízo de valor com relação à prisão perpétua, à pena de morte, a nada disso. Estou perguntando, que legislação penal foi promovida pelos deputados que nós elegemos para acabar com essas brechas das legislações que permitem, ou mais, obrigam o Poder Judiciário a botar vagabundo na rua? Porque o juiz ele tem que cumprir a lei, o promotor ele tem que cumprir a lei. Quem cria a lei? Polícia prende. Deputados federais e senadores legislam a lei que autoriza e obriga o juiz a soltar o vagabundo. A culpa não é do Poder Judiciário. A culpa é de quem, na hora de votar, não cobra do candidato que elegeu. Vou até dar uma olhada para falar nas próximas sessões se algum deputado capixaba apresentou ou é relator de algum projeto que vai majorar a pena, que vai criar medida mais resistente, mais restritiva para cumprimento das legislações do jeito que a gente, sociedade, espera. Uma parte, nobre vereadora. Quem está pedindo a parte? Tem o a parte, pode a parte ser. Corroborando com a fala da nobre vereadora, parabéns pela sua fala. Uma das razões às quais estamos aqui, eu digo, enxugando o gelo, é exatamente isso. Nós não podemos nos preocuparmos em enviarmos para Brasília apenas pessoas para brigar,
Precisamos de pessoas realmente comprometidas com a mudança na nossa legislação, com o nosso Código Penal de 1940. Falou-se muito bem, doutora, e muito me preocupa. Muito me preocupa porque eu também tenho pesquisado e não tenho visto isso. Então não adianta nós apenas nos enrolarmos numa bandeira, brigarmos, gritarmos ou fazermos belos discursos, quando na verdade nada vai mudar. Vamos continuar brigando, gritando, e a mudança que nós precisamos realmente não vem. Vamos cobrar dos nossos deputados federais e dos nossos senadores posicionamento para que não tenhamos nos próximos anos o que nós estamos passando aqui na nossa cidade de Serra. Parabéns pela sua fala. Vereador C.A., até papagaio fala. Mas deputado eleito, ele defende uma pauta para ele chegar em Brasília. E se ele não produz legislação para esse país dentro dessa pauta, está fazendo o quê? É muito sério isso, gente. Ouvir as pessoas cobrarem do judiciário porque está cumprindo a lei, o juiz é obrigado a cumprir a lei. O promotor é obrigado a cumprir a lei. Agora, o deputado que está lá para legislar, está legislando? Está mostrando um resultado para a sociedade? Registro isso também em respeito ao judiciário capixaba. Sou advogada, todo mundo sabe disso, Serra sabe disso, e tenho um respeito muito grande pelos juízes e promotores capixabas. E se soltaram vagabundo é porque a lei assim os determina. Porque se assim não fosse, não teriam feito. Com relação ao falecimento dessa criança, é só mais uma nas estatísticas. São várias crianças violentadas e crianças mortas todos os dias. E se a gente não mudar a hora de votar, a gente vai continuar tendo bandido preso e solto dentro do nosso estado e dentro desse país. A mudança começa na eleição do ano que vem. E eu espero profundamente que a gente verifique, que a gente estude aqueles candidatos aos quais vamos apoiar. Porque quando a gente ganha uma eleição, eu repito, a gente levanta uma pauta: saúde, educação, segurança pública, causa animal, e nós ganhamos ou não a eleição, mas quando ganhamos, o que apresentamos de produtivo para a sociedade? Hoje mesmo, eu estava conversando com um número estranho que me abordou no WhatsApp, que é um morador de Laranjeiras, ele falando sobre a legislação da corrente que o governador Tarcísio sancionou em São Paulo, o fim de manter animais acorrentados. Eu respondi, já é lei dessa vereadora na Serra, desde, se eu me engano, salvo engano, 2022, Peixoto, 22 ou 23. Já é legislação do nosso município. Eu ganhei a eleição para produzir para a pauta que eu defendo. Não só essa, como uma outra lei que também faz várias alterações dentro dessa parte de bem-estar animal. Mandei para o morador o link da Câmara da Serra. Agora, se a gente ganhar a eleição para só falar e só cobrar sem produzir, do que adiantou passarmos pelos cargos aos quais ocupamos? Registro aqui também, com a licença do Dr. William, que amanhã haverá uma sessão solene em homenagem à advocacia capixaba. Esse ano ela é promovida pelo Dr. William pela primeira vez, né, Dr. William? Nos últimos anos, eu que puxei essa sessão, ele esteve comigo. Esse ano ele puxou a sessão, estarei aqui com ele, porque o importante é a gente valorizar o trabalho dos advogados e, em respeito ao nosso judiciário. Aproveito também, doutor William, para estender o convite para todos vocês que estão nos ouvindo e também para todos os vereadores aqui da nossa casa, para que seja uma sessão bem bonita, porque os advogados merecem. Esse ano em específico, eu optei por fazer uma outra sessão solene, homenageando uma outra categoria, mas estarei aqui junto com o doutor William nesse momento importante para a Serra. Concede a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Esquerdo do Mar, concedido a palavra ao vereador Pastor Dinho. Presidente, eu entendo a necessidade que alguns vereadores têm de tentar começar a preparar o terreno para os próximos deputados federais, entendo e respeito, só que eu não sei se é inocência ou que tipo de comportamento que uma pessoa fala que o judiciário brasileiro não é conivente com o que tem acontecido. Lembrando que foi o judiciário que soltou o bandido do Lula, que era para estar em prisão até hoje, foi o judiciário que soltou o André do Rap,
soltou André do Rap, que até hoje está foragido, soltou Cabral, que foi condenado a 400 anos de prisão, juízes que soltam bandidos, que você pode dar um Google aí, a juíza soltou um bandido que foi preso com 400 quilos de cocaína. O judiciário brasileiro foi sequestrado por Alexandre de Moraes, a CF brasileira, nós não podemos dizer que existe mais. Então, assim, eu não sei que tipo de inocência é essa de alguém chegar e dizer que a culpa desses bandidos estarem na rua são dos deputados federais e dos senadores. Concordo que nós temos muitos deputados frouxos e muitos senadores frouxos, isso é um fato. Mas nós não podemos culpar aqui os deputados ou os senadores quando nós temos o judiciário brasileiro sequestrado e emparelhado com o governo federal. Então, quero deixar só aqui a minha reafirmação de que, sim, o judiciário é culpado porque deveriam cumprir a lei, e muitos deles não cumprem a lei, e é por isso que nós temos muitos bandidos na cadeia, solto, aliás, deveriam estar na cadeia, como o caso desse rapaz que foi solto aí e matou a criança. Muito obrigado, presidente. Boa tarde aos nobres colegas, vereadores. Também quero saudar o nosso presidente aí representando a mesa, Saulinho. Quero saudar também a nossa galeria e a todos que nos assistem. Hoje, o que me traz aqui nessa tarde, fiz uma visita no bairro Cantinho do Céu, onde eu estive com a subsecretária de obras, onde eu pude exercer o nosso papel de fiscalizar, acompanhar o andamento da obra, e eu gostaria que passasse ali no telão como é que está ficando a obra da nova unidade, na verdade, da primeira unidade de saúde de Cantinho do Céu, por gentileza. Olha a estrutura, como é que está ficando. E aí eu quero registrar os moradores do bairro Cantinho do Céu, de toda a Grande Anchieta, que essa unidade de saúde vai ficar uma unidade de saúde de excelência, uma obra de muita qualidade. E aqui eu quero parabenizar o nosso prefeito, o Everson Meirelles. É bem verdade que essa obra é da gestão do nosso ex-prefeito Sérgio Vidigal, que enxergou e viu a necessidade dos nossos moradores, porque hoje José de Anchieta tem mais de 15 mil pacientes na nossa unidade de José de Anchieta, que abrange Solar de Anchieta, José de Anchieta 2, José de Anchieta 3, e sim ali um pedaço de Cantinho do Céu, dando suporte ali à unidade de Jardim Tropical. E José de Anchieta, então, é uma unidade que vem de encontro às necessidades dos moradores, e essa obra está para ser entregue em dezembro. A empresa se comprometeu. É bem verdade que tinha um prazo anterior, mas nessa gestão que nós estamos podendo acompanhar esta obra e fiscalizar, nós estamos marcando duro ali, marcando em cima, referente aos prazos, e pelo que a engenheira me falou, juntamente com a subsecretária, a laje já tudo indica que sobe nesse próximo mês, junto com a parte elétrica. A parte de alvenaria já está ali no seu 60% avançado, e nós estamos confiantes que essa unidade de saúde, se não for dezembro, em janeiro, já vai estar disponível para os moradores da Grande Anchieta e da nossa querido Cantinho do Céu. E também eu gostaria de fazer um registro aos nobres colegas que me antecederam, que estão falando sobre avanços da empresa ambiental, da Ambiental Serra, aqui na Serra, lógico,
mas eu deixo um registro e uma preocupação. É muito bem, estava conversando com o nobre vereador Henrique, é muito bem os avanços que já está acontecendo nos córregos, lá em Felrosa. A gente tem visto, em alguns momentos, dedicações que realmente é muito bacana, mas o que é mais importante é a estação de tratamento, que de qualquer maneira, na verdade, quando você não tem um esgoto tratado, são 21 estações que é jogado, nobre vereador C.A., diretamente aos córregos e rios da nossa cidade. Às vezes eu vejo assim, tem hora que eu até parei um pouco de ficar recebendo visitas dessa forma, porque a gente já sabe onde está o problema. A Secretaria de Meio Ambiente já informou, nobre vereador Pastor Dinho, que 21 estações de tratamento que temos na Serra, todas as 21, nenhuma está funcionando da forma correta e devida. Então, assim, bacana tirar ali um tubo do morador que cai no córrego, muito bom, isso ajuda, mas o tubo maior é o tubo da estação de tratamento, que joga diretamente nos rios, nos córregos, contaminando e fazendo com que o nosso morador da cidade da Serra pague por uma taxa indevida de 80%. Então, eu gostaria de fazer esse registro. Eu fico muito feliz pelos investimentos, mas eu vou falar assim um termo, parece que quer tampar o sol com a peneira. Nós precisamos, não dá para fazer tudo, nobre vereador. Vamos fazer uma revisão em cada estação a cada 6 meses, porque a Secretaria de Meio Ambiente já informou que os rios da Serra está totalmente contaminado por conta dos esgotos que caem ali nos córregos e no rio. Com a palavra, nobre vereador C.A. É isso aí, por essa razão que estamos aqui. Vamos exigir com que a Secretaria do Meio Ambiente faça a balneabilidade dessa água e, conforme prevê a legislação, possa notificar a empresa que está se omitindo no tratamento. Vamos fazer jus aos nossos mandatos. Não vamos jogar a toalha. Está acontecendo isso, secretário? Presidente, é de grande importância essa informação, porque nós vamos solicitar a balneabilidade dessa água. Porque nós estamos pagando por um tratamento que talvez não esteja acontecendo. A balneabilidade da água e exigir com que essa empresa seja multada e que pague a multa. Porque o povo não pode continuar pagando por um serviço que não está recebendo. Isso é lesar as pessoas. Muito obrigado pela parte, vereador. Registrado, nobre vereador C.A., já vou conceder a palavra. Esse estudo é público, né? Parece que já foi até apresentado nessa casa na legislatura passada. Eu também tenho cópia desses estudos, onde há uma comprovação que nenhuma estação de tratamento da cidade da Serra está operando da forma devida. Tanto o Ministério Público já sabe, Tribunal de Contas também, que a empresa não está cumprindo devidamente o contrato. O meio ambiente já bateu em cima do governo do Estado. Então, assim, é muito complexo. Então, realmente, nós não podemos parar com essa luta e eu vou continuar, porque no ano de 2023 e 2024, conseguimos devolver mais de R$400 mil aos moradores do bairro José de Anchieta, ali Solar de Anchieta, Anchieta 2, da Grande Anchieta, onde comprovamos que os moradores estavam pagando a taxa de 80% de forma indevida. Com a palavra, o nobre vereador, professor Renato. Boa tarde mais uma vez, obrigado por ceder a palavra. Falar sobre esgoto aqui é rotineiro, falar sobre a Cesan é rotineiro e os problemas não são resolvidos. Eu recebi, tem 2 semanas já, que eu recebo vídeos na região de Jacaraípe, tá? Toda sexta-feira, espera-se a sexta-feira para despejar o máximo de esgoto possível da estação de tratamento no mar de Jacaraípe. Vai para o rio de Jacaraípe, dali vai para o mar. E eu tenho vídeos aqui que ainda mostram, utilizaram uma lente que dá para ver corretamente a parte onde está o esgoto de uma cor
e a parte do mar, onde o esgoto ainda não chegou. Isso está acontecendo constantemente, a gente tem informado a secretaria, né, e, como você falou, novo vereador Rafael, são 21 estações de tratamento de esgoto, estamos com o esgoto da Serra colapsado. Estamos numa situação de colapso. Não há investimento nas estações, nas antigas estações, não há limpeza das antigas estações, a gente já discutiu isso aqui, não há limpeza, e o esgoto transbordando na cidade inteira. Então, aonde nós vamos chegar na cidade? Temos novos empreendimentos vindo para a cidade, e aí esses empreendimentos se ligam na rede, é claro que eles têm que ligar, até porque é rentável pagar 80% da conta, então vão ficar interligando e vai acontecer o quê? Até onde a gente vai chegar? Já está colapsado, a CESAM foi avisado, o Ministério Público foi avisado, todos os órgãos competentes, inclusive as prefeituras da Grande Vitória foram avisadas, os prefeitos da Grande Vitória, os secretários de meio ambiente da Grande Vitória. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente está enxugando gelo aqui. Obrigado, novo vereador. Obrigado ao novo vereador, também professor Renato, pela participação. E eu quero aqui fazer um apelo aos nobres deputados estaduais da nossa cidade. Isso é uma pauta muito ampla. Vocês, deputados, que estão mais próximo ao governador, nós aqui pedimos, a cidade da Serra, ela chora com esse esgoto sendo jogado em nossos mares, praias, rios, córregos. Então eu peço aos deputados estaduais, será que vocês não estão vendo essa situação? Será? Será que somente a Câmara Municipal sabe desse estudo feito pela Secretaria de Meio Ambiente? Então eu faço um apelo ao nosso governador. Sei que está difícil, é difícil falar de esgoto, mas então vamos tirar a taxa, vamos isentar os moradores, porque não é possível os moradores pagar por uma taxa ou pagar pelo, como fala no Código de Defesa do Consumidor, para pagar por um produto que ele não utiliza. Então, como você paga por uma taxa, também que você não tem um serviço devido. Então, registro o meu apelo aos deputados estaduais que possa, de fato, intervir junto ao presidente da CESAM e também o nosso governador. Meu muito obrigado. Concede a parte, presidente. A parte, a vereadora Rafaela Moraes. Eu ia falar na fala do vereador Rafael, mas acabou que o tempo dele estava esgotando, que essa casa, no mandato passado, realizou uma CPI, foi realizado, inclusive, e arcou-se, a Câmara da Serra pagou uma perícia, uma análise da água para comprovar que o esgoto não estava sendo tratado. Isso foi encaminhado às autoridades competentes, a gente já mandou, inclusive, o relatório final e precisa caminhar. Eu não sei com quem está, mas a gente poderia fazer um levantamento para a próxima sessão, porque a gente entregou isso na época à Assembleia, salvo engano também ao Ministério Público, não tenho certeza. Mas Tribunal de Contas, professor Renato, eu acho que sim. E foi feito um relatório final conclusivo, apontando que, de fato, havia essa questão. Então, acho que a gente pode começar daí, Rafael. Entendeu? Ao invés de começar lá de trás, a gente já começa a andar daquela análise que foi periciada, que a gente, inclusive, custou dinheiro público essa perícia, então isso daí não foi feito à toa, e a gente precisa dar uma resposta à sociedade. Não é isso? Concede a palavra, nobre presidente. A palavra, vereador Antônio Castro. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu quero apenas agradecer pela visita da minha amiga, esposa de um dos meus braços direitos ali daquele gabinete, a Irinete, mais conhecida como Netinha, musicista, tá? Maestra, membro da Igreja Assembleia de Deus de Jacaraípe, do meu amigo, meu pastor, Joabe. Irinete, seja bem-vinda nessa casa, tá bom? Que Deus te abençoe.
Continue sendo luz onde quer que você esteja, sendo instrumento nas mãos do Senhor, que muitas pessoas continuem sendo abençoadas por intermédio da sua vida, onde quer que você vá. Um abraço. Com a palavra, vereador, professor Renato Ribeiro. Eu quero complementar a fala da nobre vereadora Rafaela, que foi feito um relatório, eu tenho esse relatório, é um documento público, está à disposição lá na Secretaria de Meio Ambiente. Eu estou com esse relatório do Tribunal de Contas, tá? Todos esses estudos que foram realizados nas águas do município da Serra, dos rios. É importante frisar também que foram 3 análises realizadas. A Prefeitura fez 3. Ao contrário do que eu já ouvi, que a Prefeitura fez uma análise somente, e essa análise foi feita no momento, acho que no tempo de chuva, e aí a qualidade da análise ela não é tão confiável. A Prefeitura fez 3 análises, nós estamos com as 3 análises, então que fique registrado e também com o relatório do Tribunal de Contas. Quero fazer para finalizar, nobre presidente, nobres vereadores, que hoje é o dia do soldado, então desejar a todos os soldados da Polícia Militar do 6º Batalhão e também do nosso estado, né, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que não é fácil, não só na cidade da Serra, mas em todo o estado, não é fácil, vocês estão na ponta, vocês acompanham todas as situações que acontecem relacionadas à violência, defendem os moradores da nossa cidade, os moradores do nosso estado, vocês que estão ali no dia a dia, combatendo a violência. Então, parabéns a todos os soldados pelo seu dia, os soldados da Polícia Militar. Muito obrigado, nobre presidente. Encerrado geradores inscritos, encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.